Olá, me chamo Fernando Gelim. O tema de hoje é Calvinismo e Arminianismo. De onde veio esse debate? Quais são as posições de cada um? Como começou? Nós entendemos que o ápice do debate aconteceu no Sínodo de Dort. Um sínodo é uma reunião convocada pelas autoridades eclesiásticas, autoridades da igreja, de Dort, porque aconteceu na cidade de Dordrecht, na Holanda, em 1618 e 1619. No entanto, esse debate acontece em continuidade a um debate que aconteceu lá no passado, na época da patrística, dos pais da igreja, entre Agostinho e Pelágio. Vamos saber um pouquinho mais sobre este outro debate agora. Pelágio afirmava que todo ser humano é livre e goza de livre-arbítrio, que mesmo após a queda o pecado não afetou a vontade. Logo, a eleição é dada pela presciência das obras que o ser humano fará. Acreditava que a graça consiste em o ser humano se aplicar à lei moral, e se esse fiel deixasse de cumprir a lei moral, poderia cair da graça, ou seja, perder a salvação. Para Agostinho, essa explicação de Pelágio era superficial, infantil e profundamente antibíblica. Ele entendeu que o pelagianismo era uma heresia. Agostinho respondeu o pelagianismo com as seguintes formulações. Primeiro, o ser humano é totalmente depravado. Todas as esferas do ser humano são manchadas pelo pecado. Vontade, afetos, intelecto, memória, sendo carente e dependente da graça de Deus. Segundo, a eleição é incondicional. A eleição é baseada na liberdade do doador, ou seja, Deus. Deus é quem escolhe, na maioria das vezes, os piores pecadores para o seu santo conselho. Terceiro, a graça é irresistível. Quando o Espírito Santo vem com poder sobre o incrédulo, as escamas são tiradas, o coração de pedra é quebrantado e agora ele recebe um coração de carne e não consegue resistir à beleza de Deus. E quarto, a perseverança dos santos. Os que abraçam ao Deus Trino por obra do Espírito Santo perseverarão até o fim. Depois disso, outras posições surgiriam como o semi-pelagianismo, o semi-agustianismo, porém na época da Reforma Protestante, a posição dos reformadores como Lutero, Calvino, Zwingli seria basicamente a mesma posição de Agostinho. A posição que achava que o livre-arbítrio cooperava com a graça era a posição da Igreja Católica. A posição dos reformadores acreditava que o pecador era alcançado pela graça de Deus por meio da sua soberana eleição. Em relação aos pontos doutrinários que prepararam o caminho para os cânones de Dort, encontramos debates como supralapsarianismo versus infralapsarianismo, ou seja, Deus decretou quem seriam os seus eleitos antes da queda ou depois da queda. Outros debates como Cristo de fato morreu para salvar pecadores eficazmente na cruz, ou ele estava abrindo a possibilidade de salvação. Esse debate, por exemplo, abriria as portas para um debate que aconteceria futuramente a respeito da expiação definitiva ou expiação limitada. Um homem chamado Jacob Arminius entendia que se Deus decretou a queda, Deus seria o autor do mal. Ele tentou solucionar o problema dentro do paradigma aristotélico de tentar resolver todos os problemas da fé cristã. A resposta dele foi radicalmente diferente da resposta calvinista tradicional. Para tentar salvar Deus e ser o autor do mal, ele ancorou-se nos decretos divinos na presciência divina e não na vontade ativa e onipotência ativa de Deus. O debate sobre o arminianismo surge nesse contexto histórico. Depois da morte de Jacob Arminius, alguns de seus seguidores ficaram conhecidos como remonstrantes, pois eles pediram para a igreja reformada da Holanda uma consideração em relação à soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação, com base nos ensinos de Armínio. Eles chegaram à conclusão de que 5 pontos precisavam ser revistos. Primeiro, a depravação do homem não anula o seu livre-arbítrio. Segundo, a eleição não é incondicional, mas baseada na presciência. Terceiro, Cristo morreu para possibilitar a salvação, não para salvar eficazmente. Quarto, a graça pode ser resistida. E quinto, o homem pode perder a salvação, pode cair da graça. Em resposta aos remonstrantes dos sínodos de Dort, os discípulos de Calvino refutaram os posicionamentos dos remonstrantes com aquilo que ficou conhecido como os 5 pontos do calvinismo. Primeiro, a depravação é total. O pecado afetou o ser humano de tal forma que ele não pode buscar a Deus por ele mesmo.
Segundo, a eleição é incondicional, não baseada na presciência de Deus, porque senão Deus não veria ninguém que quisesse, mas baseada na sua vontade soberana. Terceiro, a expiação limitada. Cristo morreu para salvar aqueles que creem, ou seja, os eleitos. Quarto, a graça é irresistível. Não há como resistir à graça de Deus e à perseverança dos santos. Aquele que começou a boa obra há de terminar. Deus que regenerou, Deus que salvou, ele termina a sua obra. Não tem como um verdadeiro cristão cair da graça e perder a salvação. Que esse debate entre calvinistas e arminianos não aconteceu entre Calvino e Armínio, porque os dois já estavam mortos, mas os remonstrantes, discípulos de Armínio, que propuseram 5 reformulações na soteriologia da Igreja Reformada da Holanda, e em resposta desses remonstrantes, os discípulos de Calvino responderam com 5 pontos do calvinismo, porque ficaram conhecidos como 5 pontos do calvinismo, mas na realidade são as doutrinas da graça. Sendo assim, entendemos que esse debate entre calvinismo e arminianismo tem a ver com a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Os calvinistas enfatizam a soberania de Deus e uma ação monergista, ou seja, uma ação somente de Deus na conversão do homem, e os arminianos creem de uma forma sinergista, ou seja, Deus cooperando com o homem para a sua salvação. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a compreender um pouco melhor. Deus abençoe você grandemente. Lembre-se que qualquer dúvida ou sugestão, envie um e-mail para mim, fernandogeli@hotmail.com, e não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Até a próxima. Tchau!